Olá, espero que você e sua família estejam bem. Eu gostaria de falar neste vídeo sobre o Zohar. Que livro é esse e qual o seu significado espiritual, principalmente para nós que somos cristãos? Qual é o grande significado, a relevância que esse livro pode ter para nós cristãos? Esse aqui é uma das versões do livro Zohar, em português. Essa aqui é uma edição da editora Polar. As passagens foram selecionadas pelo rabino Ariel Ben-Sion. Como eu havia falado, é o livro do Esplendor. Eu levei faz uns 3 ou 4 anos que eu estou tentando gravar esse vídeo, mas é de uma complexidade muito grande ler, entender e falar. Até hoje eu não tive coragem de fazer isso. Estou agora me arriscando, né, e para compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi e trazer um pouco da sabedoria e do conhecimento desse livro, que é um livro fantástico, é muito interessante. Nada comparado à palavra de Deus e às Escrituras, que são a Bíblia Sagrada, que é a Bíblia Sagrada, né? Mas é muito interessante. A verdade é que falar do Zohar é extremamente complexo, até mesmo para os judeus. Ele é conhecido como o livro do esplendor. O Zohar é a obra máxima da dimensão mística do judaísmo, também conhecido como Cabala. O Zohar é um livro fechado e as suas chaves encontram-se nas mãos de pouquíssimas pessoas, poucos sábios realmente detêm o real significado e a compreensão da sua sabedoria, da sua obra, né? Muito complicado falar sobre ele. Não obstante seja tão complicado, tão complexo, ele realmente possui tesouros de sabedoria inestimáveis para todos aqueles que procuram a real e a verdadeira sabedoria. Mesmo com um pouquinho só de conhecimento do Zohar, a gente pode construir montanhas de conhecimento. Sua complexidade, sua linguagem é de uma complexidade sem igual. Ele é escrito em várias dimensões ao mesmo tempo, né? O livro parece até ser atemporal. Ele fala do passado no presente e do futuro no passado. Ele é muito intrincado, complicado de se entender. De entender a sua linguagem. Ele não parece um livro, por exemplo, como os livros veterotestamentários. Ele não detém aquela linguagem profética dos livros do Velho Testamento. Ao mesmo tempo, também não parece um livro do Novo Testamento. O Zohar nos traz uma série de comentários sobre a Torá, que a Torá é esse livro aqui. A Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, né? Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. Essa é a lei. E o Zohar é uma série de comentários sobre a Torá. Talvez vocês estejam ouvindo um barulho, que meus filhos estão brincando ali no quintal. E é difícil, né? Nessa pandemia, a gente deixar as crianças quietinhas, né? Então, não se pode com esse barulho não, tá bom? Alguns estudiosos dizem que ele pode ter sido escrito em aramaico, há cerca de 2000 anos atrás. E dizem também que ele pode ter contido cerca de 150 volumes, dos quais uns pouquíssimos chegaram até nós. Os judeus acreditam que os conhecimentos descritos no Zohar foram passados de Deus para Adão, de Adão para Sete, e de Sete para a descendência setimiana. E assim foi passando de pessoa em pessoa até chegar a um homem santo que pudesse transcrevê-lo em linguagem humana, numa época determinada por Deus. No século II, o mundo vivia sob o jugo romano, né, que perseguia impiedosamente os judeus. Nesse mesmo período iniciou-se a escrita do Talmud, que é uma compilação do conhecimento rabínico do 1º século até o 4º século. O Zohar também começou a ser escrito nesse período. O livro. O Zohar é uma coleção de comentários sobre a Torá, a lei judaica, com o propósito de guiar aqueles que já alcançaram níveis espirituais elevados. Ele não é para uma pessoa que está começando a caminhar na espiritualidade. Os cabalísticos acreditam que o Zohar compreende todos os estados espirituais e experimentam as pessoas à medida que suas almas vão evoluindo no conhecimento de Deus. No final do processo, as almas alcançam o que os cabalísticos chamam de o final da correção, o mais alto nível espiritual, o mais elevado nível espiritual. Autor. Coube a um dos rabinos mais consagrados, considerado um homem santo, a tarefa de escrever
o conhecimento místico que viria a ser conhecido como Livro do Esplendor. O seu nome era Shimon Bar Yochai. Uma lenda diz que Shimon Bar Yochai ficou sentado numa caverna, no piso de uma caverna, durante 13 anos, na companhia apenas de seu filho, de um de seus filhos e de 8 dos seus discípulos mais aplicados. Ali, depois de 13 anos, ele recebeu diretamente de Elias os segredos da Cabala, os segredos do conhecimento místico do judaísmo. O sábio, agora livre, havia decidido que era hora de passar adiante esses conhecimentos. Munidos de pergaminho, seus alunos anotavam tudo o que ele dizia. Todos os dias da minha vida esperei por este momento. Meu desejo hoje foi coroado. Assim, começou a ser escrita a mais famosa aventura mística da tradição judaica. Uma história repleta de simbolismos, metáforas e mistérios. Parafraseando Winston Churchill, o Zohar é um mistério envolvido numa charada dentro de um enigma. Mas a verdade é que não se pode ter certeza de quem o escreveu. O mais provável é que judeus cultos, ou mesmo rabinos, inspirados por ensinos de Shimon, ou mesmo junto com ele, tenham escrito o Livro do Esplendor. Data, por volta do ano 1290, um judeu espanhol chamado Moshe de Leon divulgou que teria sido a descoberta dos textos do Zohar e por isso se considera o século XIII como a data em que a Cabala chegou até nós. Há quem atribua a autoria do livro ao próprio Moshe de Leon, autoria esta que ele negou até a morte. Conteúdo. Bom, de uma forma geral, o livro foca na conduta humana, no destino final das almas, no estudo e aplicação da Sefirot, na interação de Deus com sua criação, na santidade da conduta dos sábios e em comentários esotéricos sobre o Pentateuco. De maneira geral, ele fala isso aqui, aliás, tem muita coisa, né? Deus no Zohar. O Zohar afirma que tudo que existe vem de Deus. Entretanto, esse Deus único não é compreendido da mesma maneira que os judeus ortodoxos entendem Deus. Se para a religião tradicional do judaísmo e para a maioria das religiões monoteístas Deus é o todo-poderoso Criador de todas as coisas, no Zohar ele não é somente o Criador, mas ele é também a criação. O Criador faz parte da criação. A existência de Deus não seria, portanto, distinta do espaço-tempo. O espaço-tempo estariam contidos no próprio Deus infinito. Para nós cristãos, esse é um ponto de divergência impossível de ser reconciliado ou conciliado com o judaísmo. Deus é santo, o que significa dizer que ele é separado da criação. Deus não é a criação. Ele não está na criação, embora a sua glória seja percebida na criação. Ainda que a criação seja decaída, ela ainda contém aspectos da glória de Deus. Mas ela não é Deus. Deus não está no espaço-tempo. Ele está além do espaço-tempo. Se os cabalísticos tivessem razão nesse ponto, Deus teria criado a si mesmo. Algo sem sentido, sem base bíblica ou não tem nenhuma referência nas escrituras sobre isso. Todas as dimensões, realidades alternativas, todas as possibilidades e impossibilidades são por Deus conhecidas. Nós não podemos compreender Deus, mas podemos, isso é importante e é maravilhoso, nós podemos nos relacionar com Ele. Isso é maravilhoso. No Zohar, Deus é conhecido como Ein Sof, que é literalmente o Espírito Eterno antes do tempo, mais comumente chamado de Deus Infinito. Vejamos essa citação. Antes de dar qualquer formato ao mundo, antes de produzir qualquer forma, ele estava só, sem forma e sem semelhança com qualquer outra coisa. Quem então pode compreender como ele era antes da criação? Por isso é proibido emprestar-lhe qualquer forma ou similitude, ou mesmo chamá-lo pelo seu nome sagrado, ou indicá-lo por uma simples letra ou um único ponto. Mas, depois que ele criou a forma do homem celestial, ele a usou como um veículo para onde descer. E ele deseja ser chamado por sua forma, cujo nome é Yahvé. Há muitos séculos, sábios rabínicos retiraram as inclinações do pentagrama sagrado, que nos possibilitariam conhecer e pronunciar o nome de Deus. Isso justamente para evitar que seu nome santo fosse pronunciado de qualquer forma. Hoje, algumas pouquíssimas pessoas, alguns pouquíssimos rabinos sabem de fato a pronúncia correta desse nome. O mais próximo que nós podemos chegar, nós ocidentais, é chamá-lo de Yahvé, a alma humana.
Segundo Zohar, a alma humana é dividida em três partes básicas. A mais baixa, Neshef, é a parte, digamos assim, animal, né? Responsável pelos instintos básicos e pelos reflexos corporais. Acima desta está a Ruah, o espírito ou a alma média. É quando a Bíblia fala que Deus soprou o fôlego de vida, lá em Gênesis, a palavra em hebraico é Ruah, é essa expressão que é usada. Ruah é o espírito ou alma média, que contém as virtudes morais e a habilidade de distinguir o que é bom e o que é ruim, entre o bem e o mal. E a alma alta, que é chamada de Neshamat, que seria a terceira parte, que representa o intelecto e distingue o homem das outras formas de vida, por permitir que a vida após a morte seja possível. É a Neshama que permite que a percepção da existência de Deus seja sentida e compreendida por nós humanos. Outras duas partes da alma humana são discutidas no Zohar. É a Shayah, que permite a consciência da forma divina, e a Yehidah, a parte da alma que é alta o suficiente para atingir o mais alto nível possível de união com o Criador. A meta é alcançar o propósito para o qual fomos criados, a equivalência de forma à força superior. Todo o trabalho da Cabala tem esse objetivo, alegam os cabalistas. Na hipótese remota de a humanidade finalmente se unir com o Criador em uma fusão completa e perfeita, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O fim do mundo? O começo de uma nova e gloriosa etapa na história humana? Bem, isso nem mesmo os mestres cabalistas sabem dizer. Mas que é uma dúvida interessante e empolgante, não é? A Trindade no Zohar. A doutrina da Trindade, ela está clara no Novo Testamento. Surpreendentemente, é citada também no Zohar. Na chamada Árvore da Vida, no modelo das 10 Sefirot, as três dimensões mais elevadas, que são Keter, Binah e Chokmah, são conhecidas como Pai, ou em hebraico Abba. As 6 dimensões do meio, Gevurah, Chesed, Tiferet, Hod, Netzah e Yesod, são conhecidas como o Filho, também chamado de Zeir Anpin. E a realidade física, Malduk, é chamada de Espírito Santo. Aí está, bem no Zohar, Pai, Filho e Espírito Santo, referindo-se às 3 dimensões da árvore da vida, as Sefirot no modelo da realidade. É interessante demais isso, não é? Porque desde o início do cristianismo a gente discute essa questão da Trindade, né? Como Deus pode ser 3 pessoas e ser um único Deus. Isso é um mistério. Não há nenhuma... Recentemente meu filho me perguntou como isso é possível. Eu falei para ele que eu não sabia. E o Deus que a gente explica não é diferente do que nós somos. E isso é um mistério que cabe a Deus. Mas o interessante mesmo é que está lá, no modelo da árvore da vida, das 10 Sefirot, a chamada Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A realidade espiritual. É interessante notar que para o Zohar, a realidade física, ou seja, o universo e tudo que ele possui, é apenas 1% da real realidade, da verdadeira realidade. Os outros 99% são parte da realidade espiritual. Essa realidade pode ser vivenciada e conhecida apenas por aqueles que desenvolveram sua espiritualidade, que permitiram que Deus os iluminasse, de modo que suas mentes fossem de fato transformadas. A mente transformada permite que a pessoa veja a realidade. Isso é interessante, porque é algo que Paulo fala, né? Que nós devemos ter a mente transformada. Veja, não é a mente renovada, não é uma mente modificada, ela é transformada, ela se torna algo do que ela não é. Isso é muito interessante. Você tem uma cena no filme Matrix, onde Neo toma um monte de bala, ele cai, depois ele levanta, quando ele levanta ele vê tudo diferente. Eu acho que vocês vão lembrar dessa cena. Ele olha e está tudo diferente. A mente dele, com a maneira como ele vê as coisas, passou a ser uma maneira diferente do que ele era antes. Para o Zohar e também para o Novo Testamento, para os cristãos, a percepção verdadeira de Deus e da realidade espiritual só é possível para aqueles que tiveram a mente transformada. E essa transformação acontece pela maravilhosa ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Para quem é o Zohar? Quando perguntaram ao rabino Rav Kook, o grande cabalista do século XX, o mais importante rabino de Israel,
Quem poderia estudar o Zohar? Sua resposta foi inequívoca: qualquer um que queira. Nos últimos 100 anos, todos os judeus místicos, sem exceção, e em muitas ocasiões deixaram claro que o Zohar hoje está disponível para todos. Disseram também que ele é uma ferramenta necessária para resolver a crise global que previam se viria a acontecer e que hoje nós estamos enfrentando. De acordo com os sábios místicos judeus, os dias em que o Zohar era um segredo acabaram. Sua sabedoria, dizem eles, foi mantida em oculto no passado, com medo de que ela fosse usada de maneira errada ou mal compreendida. E realmente o pouco que escapou gerou muito mal-estar e muitos mal-entendidos. Esses sábios dizem que a nossa geração está pronta para receber o real significado do Zohar. Não apenas pronta, mas tem necessidade dele como parte de um emaranhado causado pela humanidade que abandonou a Deus. Resposta apologética. Embora um cristão deva conhecer e possa ser beneficiado com livros sagrados de outras religiões, há apenas um livro, um único livro capaz de revelar a Deus, seus decretos, seus estatutos, sua vontade e sua salvação. Este livro não é um livro misterioso, embora contenha mistérios. Este livro é a Bíblia Sagrada, em suas diversas formas, versões e traduções. Ela é a palavra viva do Deus vivo, sola Scriptura. Motivo da exclusão. Você já deve ter notado que o Zohar nem mesmo teve a oportunidade de ser cogitado para fazer parte do cano, de qualquer cano que seja, cristão, gnóstico, ebionita ou qualquer um que seja. Nem antes, nem após a Reforma Protestante do século XVI. Ele é um livro essencialmente esotérico. Ele não é um livro que fala sobre a espiritualidade cristã. Ele não é um livro de conhecimento cristão. É um livro esotérico. E como um livro esotérico, ele deve ser estudado e pesquisado com bastante cautela. Então, ele não foi de fato excluído. Ele nem mesmo era conhecido. Nós temos grande estima e respeito pela maioria das tradições espirituais. Muito respeito por suas culturas, por seus livros, por seus ensinos. Com um asterisco aí grande no judaísmo, que é a fonte na qual bebemos todos. Todos aqueles que acreditam em um único Deus verdadeiro beberam sua inspiração, digamos assim, no judaísmo. Porém, essencial para nós é conhecermos apenas um único livro. Mahatma Gandhi, ele disse que se todos os livros sagrados do mundo se houvessem perdido, se você tivesse perdido todos os livros sagrados do mundo e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então eu estimulo você a conhecer outros livros. Muito bom, eu adoro, eu gosto muito de ler livros de outras culturas, de outras tradições, das que eu admiro e até das que eu não admiro, das que eu combato e das que eu respeito. Porém, a Bíblia é o único livro que pode nos transmitir vida, e vida em abundância, porque ela é o único livro que contém a revelação de Deus para cada homem. Então eu estimulo você, leia a Bíblia, ok? Leia outros livros, pesquise, mas leia a Bíblia. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.